Amém. Eu quero saudar vocês nessa noite com a graça, a paz e o amor de Jesus. Amém? Minha saudação especialmente ao pastor Daniel e a Rose. Uma alegria estar com vocês nessa noite. Que Deus possa abençoar a família pastoral e também o Edu e a Carol pelo convite feito, pela concordância aí, nosso pastor Daniel. E a gente agradece a Deus por estar com vocês nessa noite, por poder compartilhar a palavra do Senhor, por dividir com você algumas questões daquilo que nós temos pensado, para uma conferência da família. Mas quero só contar o Eduardo acabou de falar, eu estou chegando agora mesmo do concílio da Igreja Metodista Unida, mas no finalzinho ali antes de ontem, a gente estava no almoço, eu falei assim, gente, estou com uma vontade de ouvir louvor em português. Gente, eu ouvi em inglês, em francês, em africano, em dialetos. Falei, gente, mas como é gostoso você ouvir uma canção. E eu, na hora do almoço, falei, gente, estou com vontade de ouvir um louvor mesmo, em português. E essa canção da bondade do Senhor é uma renovação para as nossas vidas. Obrigado por ministrar na minha vida o louvor. Que Deus abençoe também o Ministério de Louvor, Ministério de Casais, Ministério com a família desta igreja e também o Ministério Pastoral. E eu quero então falar com vocês sobre a estação do inverno. E aí eu estava meio cansado, eu falei assim, Edu, você falou para mim que era inverno à noite, então já está acabando, mas amanhã tem conferência também. Então antes que começou hoje outono, agora inverno, aí amanhã de manhã, verão e depois a primavera. E aí você diz assim, qual é a estação melhor? Qual é a estação melhor? Para mim é sempre o inverno, e sempre gelado, mas a minha esposa, ela já foi escolhendo um lugar fora da linha do ar-condicionado, ela já disse assim, deixa eu ver onde eu vou sentar, porque ao contrário, a Ivana ama o calor, ama o sol, e quando nós pensamos numa conferência de família, nós pensamos na questão da estação. Eu queria convidar você primeiro a trazer ao nosso coração o texto de Daniel capítulo 2, os versículos de 20 a 22, que é a base então do nosso encontro, Daniel capítulo 2, os versículos de 20 a 22, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus da eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove e estabelece reis. É Ele que dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. É Ele que revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A primeira coisa fundamental é entender que cada estação, ela representa um momento importante das nossas vidas. E aí não vamos associar as estações à idade. Imaginando então que o inverno é terceira idade, quarta idade, O pessoal diz assim, a melhor idade, bobagem. Melhor idade. Gente, o dia que eu acordo sem dor, já morri. Então não tem essa conversa, a melhor idade é aquela que você está bem, que você está animado, que você está feliz, que você está caminhando com disposição. Então vamos pensar nesta noite, nessa perspectiva de estações, pensando em nós, pensando no nosso relacionamento, pensando em como eu vou usar uma linguagem da nossa conexão. Como é que você está se conectando hoje? Essa semana, esses dias que eu estive fora, uma das perguntas que eu mais fiz para a Ivan, assim, você está aí? Você está me ouvindo? Porque na verdade, assim, parava a nossa conexão, e aí assim, eu não sabia se ela estava me ouvindo, em que ponto ela estava, em que ponto estava a nossa conversa,
porque às vezes ela continuava falando, achando que eu estava ouvindo, ou eu continuava falando, achando que ela estava ouvindo, que a gente estava se vendo, e ela dizia assim: você está parado? Eu falei: estou prestando atenção. Mas outras horas eu estava parado mesmo, congelou a imagem, né? Então, por exemplo, o pastor Zácaro, né, e a Lígia, eles são do tempo da internet de escada. Mas o Emerson também, né? Eu também sou, né? Quem lembra da internet de escada? Gente de Deus, que coisa, né? Como é que nós sobrevivemos a isso? Mas aí você chega hoje, né, 2024, não funcionava, né? Estava lá nos Estados Unidos, na tecnologia, estava comentando sobre o carro Tesla lá, né? Andei de carro lá, e toda a tecnologia, mas não funcionava a conexão. Nós estávamos em mais de 1.200, 1.300 pessoas no plenário, entre delegados e observadores, e aí a primeira coisa que disseram para a gente assim: não funciona a internet, não dá conta. Se nós pararmos para pensar nas nossas estações, em que momento você está na sua vida? Porque você pode ser alguém novo e já está no inverno. Se nós pensarmos que o inverno é o declínio, como é que a Carol falou? O dia curto, né? O dia da preguiça, não sei se isso foi o Edu que falou também, né? Como se fosse, tipo assim, não quero, né? Ou o inverno é o melhor momento nosso. Para mim é o mais produtivo, né? Eu acordo mais disposto, mais animado, então para mim assim, o inverno, né, é uma coisa fantástica. Mas vamos pensar na nossa caminhada, nos nossos relacionamentos como família. Então vamos pensar em primeiro lugar nas estações, né? No processo da família. A Carol fez menção à mãe aqui, né, que diz assim: cresce, não é mãe. E a mãe que já não é mais só mãe, mas é avó também, né? A Beth está vivendo essa experiência aí de ser avó, né? Então essa coisa bonita, né, dessa caminhada. Mas então é assim, nós somos jovens, nós temos sonhos, nós temos projetos, estamos escolhendo o que nós queremos ser, nós estamos escolhendo para onde a gente vai, depois nós escolhemos com quem vamos dividir a vida, e se vamos dividir a vida com alguém, porque às vezes nós não abordamos isso, né? Assim, quem não casa, mas não casou, e é mais ou menos assim, né? Você não casou ainda? Não casei, não escolhi casar, né? Assim, a minha escolha é diferente. A escolha, nós fomos ao encontro Arapongas, Pastor Éder, lembra do Pastor Éder? Lá em Arapongas. Aí quando foi chegando uma meninada lá, eu falei: pastor, não é encontro de casais? Eu falei: não, mas é todo mundo casado. Gente, 18, 19 anos, estava tois, foi a nossa cara lá também. Eu falei assim: gente, 22 anos lá, já é titia, já ficou para titia. Ou seja, a pessoa pode escolher não casar. Depois do casamento, nós podemos ter outras estações. Nós, como igreja, provavelmente já convivemos com o divórcio, já convivemos com a viuvez, né? E o que é a viuvez? Depende de quem ficou viúvo. Tem uma dissertação de mestrado que o título é o seguinte: a vida após a morte. Mas não é sobre ressurreição, vida eterna, é sobre viuvez, das mulheres que começam a viver depois que o marido morreu, né? Aí ela passeia, aí ela viaja, tudo que ele não deixou fazer, aí o cara fala assim: nossa, parece que ela está melhor. Está mesmo, né? Gente, eu não estou orando, eu sempre faço um brinde em família. Quando eu faço, eu levanto a minha taça lá em casa assim: que as nossas esposas não fiquem viúvas. Esse é sempre o meu brinde, né? Então assim, mas o que eu estou dizendo é que para algumas pessoas, a estação que ela está vivendo, ela tem que transformar essa estação no melhor momento da sua vida, seja na sua juventude,
seja na sua maturidade, seja na idade mais avançada, o Senhor está dizendo que as estações é dele. Eu vi a Bia, cadê a Bia? Aí, eu vi a Bia dançando aqui. Bia, Deus abençoe, filho, né? Nossa presidente aqui. E aí eu estava vendo ela dançar e diz assim: gente, esse é o momento, né? Mas será que nós trabalharemos bem com alguém de quarta idade ministrando coreografia de louvor? Oi? Fala, Rose. Será que a gente lidaria bem? Vai dizer assim: aquela velha doida. Porque eu vejo, eu falo para a Ivana, né? Gente, a Ivana vai ser assim. Ela já é assim, né? Então, quando eu digo, ela fala assim: Marcos, dança. Eu digo assim: Ivana, eu sou livre para ficar paradinho. A música diz que eu sou livre para pular, tal. Gente, se vocês observar bem, as meninas dos meus olhos estão fazendo uma coreografia para o Senhor, né? Gente, é cada um de nós. A sua vida, ela tem que estar debaixo dessa estação. Que etapa você está vivendo? Gente, quem conhece, não é para olhar para ninguém agora. Quem conhece adolescente rabugento? Não é para olhar. Quem não é? Aí você fala que é coisa de velho. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Ninguém fica ranzinza. Ninguém. A gente nasce ranzinza e só vai acentuando. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Gente, quem reclama de tudo? Você não conhece gente que reclama de tudo? É impressionante, porque ela começa bem. Como foi a conferência? Uma bênção, mas... E no mais não sobra nem as penas. Sobra nada. Por mais que você faça, a comida nunca está boa, o encontro nunca está bom, né? E essa semana em especial, gente, eu ouvi muita reclamação. Mas reclamação por questões culturais, né? Café da manhã norte-americano é diferente do nosso, né? O africano levantou a mão e falou assim: eu quero dinheiro. Vocês fizeram uma dieta sem pensar na gente. Nós queremos comer carne de manhã. Gente, a gente hoje, Piauí pertence a nós, é a nossa região, né? Eu estive no Piauí, gente, café da manhã, e o pastor começou a contar a saga que ele fez para fazer carne de sol de manhã para mim. Eu falei: meu Deus, eu não como esse trem. Comi, né? Então o que eu quero dizer para você nessa noite, que quando nós pensamos nas nossas estações, uma das coisas fundamentais é que caminho nós estamos seguindo. Pensando em cada área, você como casal, marido e mulher, você como casal de namorado, você como casal de noivos, você como pessoa single, ou está viúvo, viúva, está divorciado, divorciada, o que está ocupando a sua mente e o seu coração? Essa é a pergunta dessa noite. Como é que nós estamos lidando com os momentos que nós estamos vivendo? A Eison me abraçou aqui e disse assim: tudo bem, bispo? Eu tenho uma resposta para essa pergunta, que eu falo assim: tudo é muita coisa. Quando você fala tudo bem, tudo é muita coisa. Porque cada um de nós, né, acabamos de chegar aqui, a Ivana recebeu uma mensagem. A irmã dela não estava passando muito bem, a Ivana saiu, voltou. Gente, em 1 minuto muda, né? Tem uma propaganda de uma rádio que diz, né, ela dizia assim: em 20 minutos tudo pode mudar. E agora está dizendo assim: em 20 segundos tudo pode mudar, e pode mudar mesmo, né? Vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos pensar nas estações nesta noite a partir de 1 Coríntios 13. Porque se nós pensarmos que o inverno é também uma marca da nossa caminhada, vamos falar de como nós temos amado. E aí não é só amar marido e mulher, é você ter amor próprio, você amar o seu próximo. 1 Coríntios
capítulo 13, de 1 a 11. Pastor Daniel, pode ler para nós o texto? 13, de 1 a 11. Vou levar o microfone para você, pastor. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Daniel, vou contar uma coisa. Gente, o pastor Daniel é daquelas pessoas que pode me chamar de Marquinhos. Porque ele tem autoridade para isso. Ele me conheceu 37 quilos mais jovem, né? Mas um dia eu fui pregar, eu não sei se foi até aqui mesmo, pastor. E eu perguntei assim, gente, preciso usar o microfone? Ele falou assim para mim, microfone não é para quem ouve. Não é para quem fala, mas é para quem ouve. E eu aprendi isso com ele. Vamos lá, pastor. Amém. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém. Amém? Gente, presta atenção nesta palavra. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E não é isso mesmo, né? Quando você pensa, o Guilherme falou que ele quer ter 2 carros, um Kicks e depois um Tesla. Começou bem, é coisa de menino, porque talvez ele não tenha noção de quanto custa um carro e outro carro. Não é assim, né? Quando você é menino, você faz planos. Quando você é menina, você faz planos, você idealiza e você diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para tal lugar, eu vou. Só que quando a vida vai acontecendo, nós vamos mudando. E uma das coisas que nós precisamos entender, que a maturidade é aquilo que vai me fazer deixar as coisas próprias de menino. Imaturidade não tem nada a ver com idade. Eu tenho lidado com muita gente idosa e imatura. Eu tenho lidado com muita gente que continua agindo como menino, né? Ou seja, apesar da idade, né? Apesar de ter tido experiência, de alguma maneira essa pessoa não cresceu. Nós estamos numa conferência de família, numa conferência da família. E a palavra conferência para mim, ela tem sempre um sentido muito forte. Nós estamos conferindo o que nós cremos, o que nós pensamos, o que nós sonhamos, o que nós idealizamos. E não existe nenhuma possibilidade de você viver um projeto de família, seja a família da fé ou família de sangue, se não tiver amor. E o texto de Paulo é um texto muito gostoso, porque em grego ele faz um jogo com as palavras, especialmente os 3 primeiros versículos, que ele fala do amor, porque a gente
em português só tem uma palavra amor. Eu digo para a Ivana, eu amo você. Eu digo para o Daniel, eu amo você. Eu posso dizer para o Emerson, eu amo você. E aí vai dizer, pois, cara, o que ele está falando? É verdade. Eu amo a minha esposa, eu amo o meu amigo, eu amo a minha ovelha. A maneira de me relacionar, eu só tenho uma palavra para dizer eu te amo. Em grego não, você tem o amor de desejo, o desejo da carne, o amor eros, o desejo um pelo outro, você tem o amor fraternal e você tem um amor que é o amor de Deus, o amor ágape, um amor que é perfeito, um amor que é inigualável. Então o texto, ele fala sobre amar. O que Jesus falou sobre amor? Alguém se lembra? Sobre o grande mandamento? Pode me ajudar? Gente, vocês estão comigo aqui? Gente, eu estou sem dormir, mas se dormir aqui é muito mal, hein? Não vai dormir não me deixa aqui sozinho. Vamos lá. O que ele falou? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Não é egoísmo, não é egocentrismo, mas é amor próprio. Se você não tiver amor próprio, você nunca vai amar ninguém. Nunca. Coisa de adolescente, coisa de pré-adolescente. Quantas vezes eu já ouvi isso? Tenho certeza que o pastor Daniel já ouviu isso, né? Pastor, se ele terminar comigo eu vou morrer. Não vai morrer nada. Não vai morrer. Não vai acabar a minha vida. Não vai acabar a sua vida. Por quê? Porque na verdade, antes de amar alguém, você tem que ter amor próprio. Para você amar alguém, você tem que ter amor próprio. Senão, nenhuma relação será saudável. Eu tive um casal que a gente pastoreou e foi muito interessante porque no começo do casamento, o marido perguntou para a esposa, né? O que faz você feliz? Tudo que você quiser e tudo que você escolher. Ele disse, não, eu quero saber o que você gosta. O que faz você feliz? Ela não conseguia responder isso. Ela não conseguia dizer para ele, eu gosto disso, ou eu não gosto daquilo. O texto de 1 Coríntios 13 diz que quando eu amadureço, eu aprendo a amar. Quando eu amadureço, eu tenho coragem de dizer, não gostei da comida. Não gostei do que você fez. Gente, vamos fazer de conta que a minha esposa não está aqui. Gente, a Ivana é filha de boleira. Mas ela cisma de fazer uns bolos. É bolo de beterraba, é bolo de... Sabe as coisas... A gente estava numa pescaria... Um amigo definiu, falou assim, você deve fazer bolo para Al-Qaeda. Isso aqui é um terrorista. E a gente diz assim, Ivana, falta doce, falta açúcar no bolo. Gente, o bolo está uma delícia, é saudável, mas não é doce. Cara, mas ela sabe do que a gente pensa. Mas isso não faz mal para ela, porque ela continua fazendo os bolos, né? Então essa questão é que a gente tem que entender. Oi? Ainda bem que ela não veio, né? Mas essas questões, a gente tem que entender que para você ter uma relação saudável, você não pode ter medo de dizer o que você está sentindo. E isso se aplica a relacionamento de pais e filhos. Gente, o filho às vezes fala para todo mundo o que está sentindo, menos para o pai e para a mãe. Porque tem medo. Porque não sente segurança no amor do pai e da mãe. Aí às vezes a mulher, a esposa, ela conta para todo mundo essas dificuldades que ela está enfrentando na vida, menos para o marido. Isso também o marido pode fazer a mesma coisa. Ele fala para todo mundo, ele reclama para todo mundo, mas ele não diz para ela o que está acontecendo. Se eu não amadurecer no amor, dificilmente a minha família vai ser um espaço de amor. E aí não é ser grosso, não é ser mal educado, não é ser indelicado, é aprender a expressar o que a gente sente. O que o texto de Coríntios ele diz para nós? Ele fala em primeiro lugar o que é o amor e depois ele diz o que não é o amor. Porque ele fala assim, o amor
é paciente e... qual é a outra palavra? Benigno. Então, dessas duas palavras, a gente já perdeu uma. Porque hoje, benigno, a gente só usa para resultado de exame. Sério, gente? Que outro lugar você usa essa palavra? É certo ou errado? A gente só usa para isso. Fiz o exame, deu benigno. Fiz o exame, deu maligno. E ele diz: o amor é paciente. E depois ele começa a dizer o que não é amor. E eu quero destacar aqui. Em primeiro lugar, ele não arde em ciúmes. E aqui, gente, não é ciúmes só da questão conjugal. Porque você vai dizer assim: eu tenho ciúmes da Ivana, a Ivana tem ciúmes de mim, ok? Não, é ciúmes da pessoa, dela não estar bem, dela estar bem, dela estar numa posição melhor de trabalho, numa posição melhor financeira, de ter... Tem gente que não consegue conviver, eu estou falando de marido e mulher, gente, não consegue conviver com a alegria do outro, não consegue conviver com aquilo que ele está vivendo de melhor. E é muito interessante, eu acompanhei um casal que eu ministrei, de uma outra região. Ela era uma advogada, ela recebia um salário altíssimo, mas ela tinha que dar tudo na mão do marido, que trabalhava num posto de gasolina. Não tem nada de errado trabalhar num posto de gasolina, mas porque ele era o homem da casa, ele tinha que administrar o dinheiro, e só fazia besteira, só perdia o dinheiro deles, porque o dinheiro era deles. Só que na cabeça dele, ela tinha que me dar o dinheiro e eu tinha que controlar. Ele não conseguia conviver com uma mulher mais bem-sucedida. Ele tinha dificuldade. Às vezes, se eu puder, né, dar um conselho para pai, mãe, vô e vó, especialmente. Quando você for elogiar os seus filhos, seus netos, não compara, tá bom? Não compara. Não, você é tão inteligente quanto o outro. Ou, olha, você podia ser que nem o outro. Gente, isso não é elogio, não funciona, não abençoa, né? Então, quando o amor não arde em ciúmes, não é só da infidelidade, é de você ter ciúmes de como a outra pessoa está. Você ter ciúmes de como a pessoa é. Gente, eu conheci uma adolescente, né? E eu dei muita risada com ela, porque ela dizia assim para mim: sabe, pastor, eu sempre ando com duas amigas feias. Eu disse: mas qual é a lógica nisso? Porque daí eu fico bonita, né? Então assim, eu sempre garanto o meu elogio, porque das três eu estou sempre... Gente, você entende? É adolescente, mas tem gente que não sai dessa fase na vida. Tem gente que não cresce, tem gente que não amadurece, tem gente que não torce para ver o outro mal, torce para dar errado. O amor não arde ciúmes. Depois, uma outra questão importante: o amor não se ufana. Alguém sabe o que é ufanar? Não, né? A gente também não usa isso, né? É se achar a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, né? É quando você diz assim: se eu não fosse eu na sua vida, olha, você estava na roça, né? Você acha que se você não tivesse na vida do outro, se ufanar é você se colocar numa posição de vanglória. Sou melhor do que você, sou mais inteligente do que você, sou mais capaz do que você. Quando nós amamos, nós amadurecemos no amor, a gente para de ter medo do outro, a gente para de ter medo da felicidade do outro, a gente para de ter medo das conquistas do outro, a gente celebra junto, porque na verdade isso é para nós. Uma outra característica, né, é que o amor não se ensoberbece, né? A questão da soberba mesmo, né, de eu me achar melhor. Nós fomos fazer uma visita, né?
Acho que até contei essa história para vocês em algum momento, né? Mas um casal, e o marido me disse assim, né? Pastor, minha mulher é uma mulher âncora. Eu disse, que legal, ela te dá estabilidade de estar prumo. Não, ela me afunda, né? Tudo. E aí, falei, cara, você deve estar mal, está precisando de terapia. Ok, pastor, vamos comer uma pizza lá em casa. E eu disse para a Ivana assim, Ivana, presta atenção nesse casal. E a Ivana assim, e raramente eu falo antes de ir, mas eu falei, Ivana, ela falou assim, mas o que é, Marcos? Eu falei, Ivana, só presta atenção para a gente fazer uma análise juntos, né? O que aconteceu? Nós chegamos na casa com 5 minutos, a Ivana falou assim, essa mulher está com um problema. E aí assim, para coroar a nossa noite, né? O marido fala assim, pastor, tipo, passou um tempo, vamos pedir uma pizza. E ela fala assim, né? Pizza, São Paulo tudo é pizza, só pede pizza, você não tem criatividade. 5 minutos de silêncio. Eu olhei no meu relógio e disse assim, pô, a gente podia pedir uma pizza, o que vocês acham? É de Deus, pastor, estava pensando nisso agora. Falei, filha, você está com um problema. E não manifestou, né? Se manifestasse era mais fácil. Falei, filha, seu marido acabou de falar isso e você acabou, esculhambou com ele. Eu estou contando isso para vocês porque nós já fizemos as bodas de prata deles, já fiz as bodas de pérola do casal, são nossos amigos até hoje, porque a gente foi trabalhar. Essa mulher, ela tinha uma questão com o marido, gente, tudo que ele falava, ela era contra, ela dizia que ia dar errado. É disso que eu estou falando, da questão da soberba, do cuidado com a soberba, né? Vocês estão comigo aqui ainda? Uma outra coisa que o amor não se conduz o quê? Inconvenientemente. Ô, palavra comprida. Gente, conhece gente assim? Eu venho de uma família desestruturada, família de bêbados, família de alcoólatras. Gente, tem coisa pior que alcoólatra. Tem coisa pior que gente que bebe quer te beijar. Oh, meu sobrinho amado, vai tio, não quero te beijar, não quero nada com você. Sabe gente inconveniente? Aqueles comentários, né, que você não vai dar bom, esse tipo de coisa. A gente sabe, ou é só eu que conheço gente assim? Né? Quantas vezes a gente tem que tomar cuidado? Gente, alguém aqui já falou besteira sem querer? Já, né? Gente, estou num carro. Nós estávamos num carro, algumas pessoas no carro, e o motorista do carro que estava dirigindo, o pai dele era estrábico, vesgo. E aí nós paramos assim no farol, e a pessoa que estava no carro comigo viu um vesgo. E falou, olha, o cara é vesgo, como é que está dirigindo, não sabe se está indo para lá e para cá. Daí eu fiquei parado no carro, o motorista olhou para mim e falou assim, ele não sabe. Ele não sabe. Aí o cara foi embora. Falei, gente, que oportunidade de não fazer nenhum comentário, né? Falar de uma pessoa, né? Estava comentando com o pastor Daniel e com a Rose. Fui ministrar em Santana do Parnaíba, né? No encontro de casais, lá com o pastor Lucas. Aí já aparece a Miriam e o Miqueias, Miriam Praia. Fui pastor deles lá em Mairinque. Falei, gente, o que esses dois estão fazendo aqui? Uma boa parte do encontro eu fiquei pensando, o que eles estavam fazendo lá? E eu pensando, daqui a pouco, por que eles vieram aqui? É longe. Aí o pastor Lucas, agora vamos homenagear quem vem em todos os encontros, vamos dar um diploma. Pô, os caras foram diplomados, foram nos 4 ou 5 encontros. Eu falei, gente, o que eles estão fazendo aqui? Eu queria entender. E aí daqui a pouco assim, Amanda fala, a minha tia. Eu falei, gente do céu, é praia, é família praia. Imagine se eu falo mal. Então um conselho para vocês, na igreja metodista nunca fale mal de ninguém, nunca, porque quem não é parente fica, é uma questão de tempo, né? Então, a questão de se conduzir inconvenientemente, o amor não é a minha conveniência. O que é uma loja de conveniência?
que tem numa loja de conveniência? Várias coisas, mas tem tudo numa conveniência? Não. Tem escova de dente? Tem. Lígia, se você esquecer à noite, tem. Pode procurar. Mas não vai ter todas as marcas, né? Então, uma loja de conveniência, ela me dá algumas coisas, mas não todas as coisas. Um amor por conveniência pode me dar algumas coisas, mas não vai me sustentar na minha vida. Porque se o amor não for verdadeiro, se o amor não for uma coisa contínua na minha vida, o que vai acontecer comigo? Né? Em algum momento vai faltar alguma coisa. Então o texto diz que ele não é inconveniente, ele não é fora, ele não é aquilo que não agrega, que não abençoa, né? O amor não procura os seus interesses. E nós estamos no encontro de família, e como nós somos interesseiros, ou não somos? Somos. Né? Se eu estivesse falando só com casais, eu ia abrir uma porta aqui, mas hoje estou falando com a igreja como um todo. Mas nós somos interesseiros. Quando a gente quer alguma coisa, hoje minha filha toda dócil, né? Oi pai, não sei o que lá. Que foi, Lala? Não, você tem uma grana aí para me emprestar? Porque ela precisava colocar no bilhete único, tinha dado problema, né? Então quando a gente quer alguma coisa, você dá um carinho, dá um abraço. Estava viajando, ela mandou lá a lista de desejos dela, né? Então é assim mesmo, né? Nós temos interesse. Minha esposa assim, eu não quero nada, amor. Mas todo dia mandava alguma coisa assim. Mas se você achar isso, se você achar aquilo, tudo coisa natureba, meu Deus do céu, como dá trabalho, né? Mas quando você fala, né, sobre essa questão de amar o outro, eu não posso só fazer as coisas pelo meu interesse, ou quando eu estou interessado, mas quando eu amo, eu vou ceder, eu vou entregar, eu vou abrir mão, muitas vezes, daquilo que eu gostaria de fazer. Quem já foi em festa de família contrariado? No meio da festa você faz aquela pergunta mágica: o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu vim nessa festa? A festa da sua família, né? A festa, gente, faz parte. Vocês são namorados ou são casados? Namorados, vou dizer para vocês, se o pastor Daniel não teve coragem de dizer, cara, o pacote é completo. É a família, é sogra, é papagaio, vem tudo no pacote. Então não adianta você dizer, ai não, é só nós dois, bobagem. Se falaram para vocês, mentiram, né? O pacote é completo, né? Então, e aí a gente vai, né? Aqui é a família. Deixa eu ver que tá rolando uma DR aqui. Peraí, gente. Deixa eu entender aqui, né? Então, o que acontece? O pacote é completo. É isso aí. E a gente vai dizer, que time você torce? Não, time. E você? Ah, Deus. Nem vou impor a mão porque vai manifestar aqui, né? Então, né? Pelo menos vocês vão ter o mesmo time, é uma dificuldade a menos, mas quando às vezes o time é diferente, você tem que estar na casa da família e quieto ainda, né? No fundo você está torcendo, vai perder, o Abel vai cair, né? É um projeto para a vida inteira e é para todo mundo. O amor não é só para mim, não é só o meu interesse, não é só a minha vontade. O texto ainda diz que o amor não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, e aí o texto diz que o amor jamais acaba. E daí é difícil a gente explicar o amor quando acaba. Quando a gente então convive com uma história de divórcio, quando alguma coisa sai do controle, porque nesse texto, e aqui é o amor ágape, é o amor de Deus, esse amor jamais acaba. Só que para a gente viver o amor de Deus, a gente tem que cuidar do amor
em cada etapa das nossas vidas. O amor jamais vai acabar se a gente viver esse amor intensamente, mesmo em estações diferentes, né? Mesmo nós estamos com 37 anos, né, de vida conjugal, quantas coisas a gente já viveu, quantas experiências, quantos momentos que nós já vivemos. Já passamos pelo luto na família dela. Hoje a Ivana tem sido minha parceira com a enfermidade dos meus pais. Estava viajando, ela foi lá ficar com a minha mãe, com o meu pai. Gente, é uma heroína, nem eu aguento a minha mãe. Ela é demais. A minha mãe está fora da casinha, né? Então assim, tem hora que eu falo, meu Deus do céu, né? Eu vou embora desse lugar, né? Mas é a minha mãe, é a minha família, são os momentos. Só que como a gente construiu isso desde o começo, ao longo de uma vida inteira. Então o amor, quando ele é cuidado, ele jamais acaba. E aí eu quero então caminhar com vocês para o versículo 11, né? Vamos lá, o último versículo aqui que foi lido, né? Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Gente, quando eu cresço, quando eu amadureço, eu trato melhor as pessoas. Quando eu cresço e amadureço, quando o meu amor amadurece, eu trato melhor as pessoas, porque aí eu vou deixar de ser um menino marrento, né? Aquela coisa que tem que ser do meu jeito, né? Se não fizer assim eu vou sapatear. Já viram isso no supermercado? Quando a criança não é atendida, ela deita, ela estribucha, ela faz. O que a gente fala? Essa menina, essa criança não tem mãe, não tem pai. Não, gente, tem sim. E a gente faz igualzinho. A gente faz greve, né? Ah, não vai ter nada não. Como não? Não. Você não atendeu, você não correspondeu, estou de greve. Como assim, né? Estou de greve. A gente não faz isso com as crianças. Se não estudar, se não passar de ano, não tem presente. Não é? E a gente vai fazendo uns negócios. Será que é isso? Vai amadurecer? Gente, você acha que alguma criança vai estudar porque você não vai dar presente? Ah, Guilherme, se você não estudar não vai ter presente. Fala, meu avô dá, minha avó dá, e tem 4 para dar. E eu tenho certeza que os avós vão dar, né? Ele nem se importa com isso, né? Eu quero dizer para nós nessa noite que há algumas questões que são fundamentais para a nossa família. Primeiro, gostaria que alguém lesse para mim 2 Coríntios 5,17, se vocês conseguirem projetar para nós aí, 2 Coríntios 5,17. Alguém pode ler para nós? Podemos ler todos juntos, está sendo projetado. Vamos lá, a uma só voz? Amém. Se eu estou em Cristo, sou uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Gente, nós precisamos aprender a superar as coisas. Já conversou com gente que vive no passado? Gente, é tão triste, né? Nenhuma frase dela começa no presente. É sempre quando eu era, quando eu tinha, quando... Gente, isso não existe mais, porque se chama passado. E ontem é passado. O que aconteceu pela manhã já é passado. Uma das coisas que nós temos que elaborar na nossa caminhada, se a gente quer mudar de estações a cada estação da nossa vida, é entender os sinais da mudança. Gente, nós mudamos as nossas escolhas, nós mudamos etapas da nossa vida. Hoje, né, por exemplo, eu e Ivana, nós já passamos do período, né, de cuidar dos nossos filhos criança.
de investir na escola dos nossos filhos. Nós renunciamos a muitas coisas, porque entendimos que esse era um projeto nosso como família. E sabe, até de brincar com o Mateus sobre me dar um neto, eu parei. Porque às vezes eu falo, ai Mateus, quero ser vô. Daí um dia eu falei para ele, Ivana, vou parar com essa conversa. Daqui a pouco ele vai lá, faz um neto. Aí, pai, agora você cria. Eu falei, não, minha cota eu já dei, né? A minha cota, então eu parei com essa conversa, assim, gente, eu não vou arrumar um problema para mim, nem cachorro a gente quer ter em casa. De vez em quando ele fala assim, pai, dá para ficar com a Tec, que é a minha neta pet, né? E aí tudo bem, se a gente pode ficar, mas gente, eu tenho que entender que cada etapa da minha vida, hoje nós temos valorizado, temos investido, por exemplo, em viajar, em ir num lugar diferente para comer. E a gente só não posta porque o pessoal fala muito. Ou gente com tempo disponível. Então a gente não posta mais. Mas a gente curte mesmo, né? A gente investe. Porque assim, vou fazer só um comentário aqui, né? Uma das agências lá, que estava promovendo o concílio, levou os brasileiros, a América Latina, numa churrascaria nos Estados Unidos. Gente, não tem comparação. E aí o cara fala assim, vocês não vão jantar nesta noite, vão viver uma experiência. Só que não, né? A gente comeu, mas gente, pensa nas nossas churrascarias aqui, aquelas de promoção, né? Não adianta, nós temos uma referência, né? Mas você viver uma experiência, você ir num lugar legal, isso pode ser um café, né? Pode ser um jantar, é o nosso momento, é a nossa etapa, né? Hoje nós viemos aqui no caminho, até a Ivana veio dirigindo, né? Porque estava cansado, falei, você pode dirigir? E a gente foi falando da nossa semana, e ela me disse assim, tem 2 lugares que eu quero que você vá comigo. Então a gente fica caçando, né? Normalmente é natureba, mas eu vou com ela, né? Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O nosso amor tem que ser renovado a cada dia. Amor de marido e mulher, amor de pais e filhos, amor de irmãos na mesma casa, amor de namorados, amor de noivos, amor de quem? A cada dia esse amor tem que ser renovado. Um outro texto, vocês têm por acaso a NVI aí? Se tiver, Romanos 8, 29. Senão a gente lê. Você tem NVI? Como você chama? Felipe vai ler para nós. Romanos 8, 29. Você é do óculos, te empresto o meu. Consegue ler? Consigo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme... Perdão. É esse, pastor. Não, então é 28, desculpa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso. A diferença, nós temos... está na NVI lá. Qual que é a diferença? Na RAA, por exemplo, NAA, vai estar assim, Deus age em todas as coisas. Aí você sai aqui da igreja... Quando você vai pegar o seu carro, o pneu está murcho. Aí você diz assim, né? Deus coopera, tudo coopera para o bem daqueles. Pô, murchão, uma hora dessa, trocar pneu. Doido de vontade de voltar para casa, né? Mas quando nós olhamos na NVI, ela diz assim, Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as etapas da nossa vida. Deus age em todas as situações, mesmo que a gente não entenda o momento que a gente possa estar vivendo ou passando, mas Deus está agindo. Então quando a minha compreensão muda, a minha família, ela vai entender que Deus está agindo em cada etapa das nossas vidas, seja no momento do casamento, né? Então eu vou trazer aqui o momento do nosso casamento, o dia do nosso casamento. Gente, o casamento lá em Pindamonhangaba, eu já era pastor de 3 igrejas. Nós tínhamos mais de 400 pessoas no casamento. E eu e Ivana arrumamos o salão inteirinho, porque naquele tempo não tinha essa coisa de contratar buffet, né? Nós estamos falando 37 anos atrás.
nós vivemos aquela alegria, nós vivemos o nascimento dos nossos filhos, nós vivemos o luto da Ivana pela perda dos pais. Deus age em todas as situações, até naquelas que são incompreensíveis para nós, até naquelas que são mais difíceis para a nossa compreensão. E por último, 2 Coríntios 3, 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. Isso, né? Diz assim, vou ler o 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós. Espera aí. Eu estou lendo Coríntios. Eu estou lendo 2 Coríntios 3, 18. Não, eu estou lendo 2 Coríntios 4, 18, desculpa. Né? Eu estou olhando assim agora, até eu olhei para a minha Bíblia aqui, não, é isso mesmo. 2 Coríntios 4, 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Gente, preste atenção. No inverno, a gente não vê uma série de coisas. E se você olhar, por exemplo, para um país que tem neve, você diz assim, acabou tudo. Só que quando você vê, quando vai passando, né, ali começa uma nova etapa, um novo ciclo, um novo momento. O que eu quero trazer para nós nesta noite e para esta conferência da família? Qualquer estação, ela independe da sua idade. Você pode estar vivendo um momento de dias mais curtos, de dias mais frios, de dias sombrios, né? Momento da incerteza, o momento do diagnóstico, o momento de uma demissão, uma perda. Quantas coisas acontecem na nossa vida. Mas também, se eu entender que Deus age em todas as coisas, se eu entender que o amor de Deus transforma todas as coisas, eu vou entender que Ele vai agir. E aí eu não vou olhar só para aquilo que é natural, eu vou olhar para aquilo que é extraordinário, para aquilo que é sobrenatural, né? A gente vê o neném dormindo, né? Uma paz. Como ele chama? O Isaac, né? O Isaac está aqui no colo dos pais, né? E aí assim, em algum momento ele vai acordar e vai exigir atenção do pai, da mãe, né? Assim, pai, mãe, já dormi bastante. Agora vamos brincar, às 3 da manhã, né? Vamos brincar, pai. Acorda aí, né? Porque são momentos, são etapas. Mas vou dizer uma coisa para vocês: passa muito depressa. Passa muito depressa, né? E daqui a pouco o Isaac vai estar conversando com vocês. E talvez o Isaac vai trazer os filhos para vocês. Então é uma questão muito interessante. São estações, são etapas. Que Deus possa abençoar as famílias que estão aqui. Cada etapa, cada momento, cada experiência, que a gente possa acreditar naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus pode transformar e naquilo que Deus pode realizar em nós, através de nós, mas especialmente na nossa família. E uma última palavra: família continua sendo projeto de Deus. A família é o projeto de Deus. E vou dizer uma coisa para vocês: nunca deseje a família do outro. A melhor família é a sua. Pode ser confusa, mas é a sua. Pode ser diferente, mas é a sua, né? Porque você nunca morou na outra família. Então ame a sua família. Quero orar por vocês nessa noite. Quero pedir que Deus possa abençoar. Vamos nos colocar em pé. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero orar pelas famílias que estão representadas aqui.
em cada etapa que eles estão vivendo. A alegria, a disposição, seja, Deus, numa primavera, seja num verão, pode ser num outono, Senhor, numa mudança de folhas, numa queda de frutos, quem sabe o inverno, Senhor, de fato como um tempo desafiador, um tempo em que o relacionamento pode ter esfriado, que há dificuldades no relacionamento, seja de marido e mulher, de pais e filhos, de filhos e pais, de irmãos numa mesma casa, que nesta noite o Senhor possa entrar com a tua graça, com a tua provisão, e trazer um renovo, e trazer alegria, e abençoar, ó Deus, abençoar a família, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor continua tendo a família como um projeto teu, e nós declaramos nesta noite: a nossa família te pertence. Nós consagramos perante o altar a nossa família, com todas as suas virtudes, mas com todos os seus defeitos. A nossa família te pertence, Senhor. Então nós consagramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.